Olá, irmãos, graça e paz. Hoje vamos dedicar um tempinho para meditarmos na palavra do Senhor. Queria convidar você para pegar a sua Bíblia, reunir a sua família e procurar dedicar esse tempo exclusivamente para isso. Antes de fato abrirmos a Bíblia e lermos o texto, queria passar dois recadinhos bem rápido para vocês. O primeiro é a respeito dos cultos durante a semana. Na quarta-feira aqui na igreja, normalmente nós temos o culto de ensino e na sexta-feira o culto de oração. Durante a pandemia, interrompemos essas reuniões durante a semana por medidas de segurança. A pandemia acabou? Não acabou, mas os cultos foram liberados nos templos. Nós voltamos com os cultos de domingo, mas não voltamos com os cultos de quarta-feira. A ideia é de que na próxima semana, primeira semana aí de 2021, durante as quartas, a igreja vai estar aberta, nós vamos nos reunir para um culto de ensino e oração. Vamos fazer uma junção do culto de quarta com o culto de sexta, tudo na quarta-feira. Então, quero desafiar você que não trabalha à noite, que não está tendo aula à noite, e os irmãos que não fazem parte do grupo de risco, para estarem aqui na igreja, quarta-feira às 19h30, para termos esse tempo juntos aqui no templo. Amém? O segundo recado é a respeito do horário de início do culto de domingo. No começo do mês de novembro, falamos sobre a possibilidade de mudarmos o horário do culto de domingo para as 19 horas. Qual que é a ideia? A ideia é termos o culto juntos como igreja e terminarmos o culto um pouquinho mais cedo para que os irmãos ainda possam, se por acaso quiserem, ter um momento com a família, irem a uma sorveteria, irem fazer um lanche, irem fazer uma pizza, ou mesmo uma janta em casa, com um tempo mais bacana, mais agradável para isso. E o segundo é pensando nos irmãos que já são mais de idade e acabam tendo que voltar para casa após o culto um pouco mais tarde, quando começamos o culto às 19h30. Então, meia hora mais cedo, poderemos terminar meia hora mais cedo, um pouquinho, ainda existe um movimento na rua, acaba proporcionando um pouquinho mais de segurança aos irmãos que precisam dessa segurança a mais para estarem voltando para casa sozinhos e às vezes a pé, sem carro. A ideia é pensando nisso. Então, quero desafiar os irmãos, porque para dar certo, o culto precisa de fato começar às 19 horas. No mês de janeiro, nós vamos fazer um teste. Tá? Primeiro mês de 2021 vai funcionar como aí um teste, um termômetro para sabermos como vai ser. Mas, mais uma vez, digo, para dar certo, preciso do engajamento, do envolvimento da igreja, chegando no culto, de fato, um pouco antes das 19 horas. Amém? Agora sim, eu queria convidar você para fechar os seus olhos, nós vamos orar. Pai, eu quero te agradecer por podermos parar e dedicar esse tempinho a estudarmos a Tua Palavra. Hoje estamos aqui no último dia do ano de 2020, um ano difícil, um ano pesado, um ano complicado, mas também um ano de bênçãos, de vitórias, de livramentos. Se estamos aqui é porque até aqui nos ajudou o Senhor. Pedimos a Ti que coloque a Tua boa mão sobre as nossas vidas, nos dê ânimo e esperança para o ano que está começando logo, logo. Esteja comigo, esteja com os irmãos, e a oração que fazemos é em nome de Jesus. Amém. Amém? Eu quero ler o texto com os irmãos que está em Gálatas capítulo 5. Gálatas 5, a partir do verso 16, Gálatas 5:16, o texto diz o seguinte: Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni,
que não herdarão o reino de Deus, o que tais coisas praticam. Versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Versículo 24. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se viverem no Espírito, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Amém? Irmãos, no texto que nós acabamos de ler, o que antecede a ele aí um pouquinho, que Paulo escreve antes do versículo 16, o que ele escreve aí do versículo 13 ao versículo 15, é um texto que nos traz uma mensagem sobre a liberdade, sobre a importância e a necessidade de não usarmos a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Se você voltar aí e ler esses versículos que ele escreve aí, versículo 13, 14 e 15, você vai encontrar isso de uma maneira muito clara. A palavra de Deus nos diz: olha, se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Sabemos que somos libertos através da ação libertadora de Cristo sobre as nossas vidas. O que está acontecendo aqui no texto, então? Paulo orienta aos Gálatas, dizendo a eles que o fato de terem sido libertos por Cristo, através do sacrifício de Cristo na cruz, o Calvário, não dava a eles o direito de fazerem o que bem entendessem. E quando Paulo diz a respeito de não fazerem o que bem entendessem, ele está falando a respeito de usar a liberdade para dar liberdade, vazão à ação da carne. Deixar que a vontade da carne sobreponha a vontade do Espírito. E no texto que se segue, a partir do versículo 16, Paulo vem e enfatiza a respeito disso, reforça a respeito disso, de que Jesus Cristo nos libertou, me libertou, te libertou, libertou a igreja, libertou o povo dele, para que nós tenhamos condições e a possibilidade de dizermos não à vontade da carne, não às tendências pecaminosas da carne. A ideia de que aquele que não vive uma vida dirigida e alcançada por Jesus Cristo não tem condições de tal ação. Por quê? Porque a vontade da carne surge dentro dele e não existe nada que lute contra essa tendência, essa vontade de que apenas a moralidade humana não é suficiente para contrapor algumas tendências pecaminosas. A palavra de Deus nos diz que cada um é tentado segundo a sua própria cobiça. Nós pecamos naquilo que nos dá prazer, naquilo que nós gostamos, e nem sempre apenas a moralidade humana é suficiente para combater essa tendência carnal que existe dentro das pessoas. E quando eu sou liberto do jugo do pecado através da ação libertadora, redentora de Jesus Cristo na cruz do Calvário, aceitando a Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador, eu passo a ser a habitação do Espírito Santo, e sendo a habitação do Espírito Santo, eu tenho dentro de mim algo que luta contra essa tendência pecaminosa e carnal, que é a vontade da carne. É exatamente o que ele diz no versículo 17, porque a carne milita contra o Espírito. A carne literalmente luta contra o Espírito Santo. E quem é que vence essa luta? Vence aquele que eu alimento mais, vence aquele que eu dou mais importância, aquele que eu dou mais ouvidos. Você tem alimentado a sua carne, então ocasionalmente a ação do Espírito Santo ela vai acabar deixando de existir dentro de você. Você alimenta o Espírito, então cada dia mais o Espírito se fortalece dentro de você. Você é um crente cada dia mais cheio do Espírito Santo e vai conseguindo aí dizer não, vencendo a tendência da carne, vencendo a vontade da carne. É sobre isso que eu quero pensar um pouquinho com os irmãos. Eu separei alguns textos aqui, alguns versículos aqui que eu quero pensar com vocês e enfatizar com vocês.
E quero começar exatamente no versículo de número 16, onde Paulo diz o seguinte: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfarei as concupiscências da carne. Então, Paulo vem que logo de entrada, logo no início, ele nos diz que viver no Espírito vai me habilitar a não satisfazer a vontade da carne. Aquela ideia de que, pastor, quando eu vi, eu já tinha feito. Pastor, quando eu vi, eu já tinha falado. Esse argumento ele é muito, muito utilizado quando nós pecamos e o pecado está relacionado à fala, ao uso da língua, ao mau uso da língua, para ser mais exato. Quando eu vi, eu já tinha falado, pastor. E exatamente nesse ponto que o Espírito Santo ele nos ajuda, ele nos fortalece, ele me habilita a não satisfazer essa vontade da carne de agir sempre tendenciosa ao pecado. A ideia é essa, de que a carne ela sempre vai agir de maneira tendenciosa ao pecado. O que quer dizer isso? Me conduzindo a pecar. E quando eu vivo uma vida dirigida pelo Espírito Santo, eu vou estar habilitado a dizer não. A liberdade está exatamente nisso, em conseguir dizer não. A liberdade que nós alcançamos em Cristo, ao contrário do que muitas pessoas pensam, eu posso fazer o que eu quiser. Não. A verdade é que a liberdade alcançada em Cristo é você conseguir dizer não para as vontades da carne. Porque antes de Cristo você não conseguiria, e eu não conseguiria, as pessoas não conseguiriam dizer não a essa vontade da carne. Nós não éramos livres por quê? Exatamente por causa disso. Porque éramos obrigados a fazer o que a carne queria. Éramos dirigidos apenas pela vontade da carne, pela vontade do pecado, por essa tendência que habita dentro de nós, que é citada pela palavra de Deus quando diz que cada um é tentado segundo a sua própria cobiça, né? É o que eu sou tendencioso a fazer, aquilo que eu gosto. Então, a liberdade é exatamente isso. E viver no Espírito me habilita nisso. E o que é viver no Espírito? Eu creio que todos nós já sabemos isso de uma forma muito clara. Viver no Espírito é viver de fato uma vida dirigida pelo Espírito. É viver dentro da vontade de Deus, dentro da palavra de Deus. É eu viver uma vida que condiz com a vocação a qual Deus me chamou. Viver uma vida conivente com tudo isso. Viver uma vida que nos traga, assim como o próprio texto nos diz, evidências. E que evidências são essas? Frutos do Espírito. No versículo 22, ele nos traz isso de uma forma muito clara, onde Paulo diz o seguinte: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, se eu vivo uma vida dirigida pelo Espírito, eu preciso viver uma vida que evidencie isso, que traga frutos dessa vida dirigida pelo Espírito. Uma vida que é cercada de amor, de atitudes que evidenciem o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. E eu acho muito interessante essa colocação do apóstolo Paulo aqui na última afirmação dele a respeito dos frutos do Espírito, quando ele enfatiza o domínio próprio. O cristão que é dirigido, uma pessoa que é dirigida pelo Espírito Santo, ele possui domínio próprio. Ele consegue se controlar, ele consegue dizer não. E isso vem dele? Não, isso não vem dele, isso vem do Espírito Santo, isso vem de Deus. É literalmente como o apóstolo diz, um fruto do Espírito, um fruto do Espírito Santo. O domínio próprio, a capacidade de se controlar, de dizer não à vontade da carne, de se dominar, ela vem como uma característica de fruto do Espírito Santo. Então, é andando no Espírito, vivendo no Espírito, que eu vou estar habilitado a não satisfazer a vontade da carne.
O segundo texto que eu quero, o segundo versículo aí que eu quero enfatizar com os irmãos, é do versículo 19 ao versículo 21, que diz o seguinte: ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus o que tais coisas praticam. E o que eu quero destacar com os irmãos nesses versículos que nós acabamos de ler é que as obras da carne elas são extremamente populares, especialmente nos dias que nós temos vivido. São coisas que estão na moda, que estão em ascensão, que as pessoas não se importam muito em declarar de maneira descarada que vivem, né? Olha aí, prostituição, né? Algo que infelizmente está aí presente para quem quiser encontrar. Impureza. E o que é impureza? Aqui impureza, Paulo engloba um grupo grande de coisas, é tudo aquilo que me contamina, tudo aquilo que me suja. Lascívia, idolatria, que também é algo que está em crescente popularidade, feitiçarias, inimizades, né? Porfias, ciúmes. Tem muita gente que acha que ciúme aí é demonstração de amor. Paulo destaca aqui, não apenas aqui, mas em outros textos, em Coríntios, nós temos ele fazendo essa declaração também, de que ciúme é uma obra da carne. Ira, tem muita gente que acha que ficar irado não há problema em ficar irado. O problema da ira é o sentimento explosivo que ela traz sobre as pessoas. Discórdia, vivemos num mundo onde a discórdia está extremamente popular e que infelizmente muitas pessoas procuram motivos para entrarem em discórdia com outras pessoas. Parece que gostam de provocar, de viver em discórdias, dissensões, facções, inveja, outra coisa que tem crescido cada dia mais também no comportamento das pessoas, bebedices, né? Especialmente agora em época de festa, as pessoas não se importam muito com isso. Glutonarias. E o que é glutonaria? É o desejo compulsivo por comida, por comer, tentar satisfazer e encontrar prazer somente no ato de comer, mesmo sem estar com fome, pessoa compulsiva por comida. Paulo vem e diz, olha, essas coisas são obras da carne, são frutos da carne. Pessoas que vivem nisso estão dando evidências de que não vivem uma vida dirigida pelo Espírito Santo, vivem uma vida dirigida pela carne. São coisas extremamente populares, que se você olhar ao redor, você vai perceber que existe um grupo grande de pessoas que têm vivido uma vida dirigida pela vontade da carne, pela tendência da carne. As obras da carne, elas são populares, estão aí ao redor, mas ao mesmo tempo que elas são populares, elas levam as pessoas a perderem algo extremamente importante. E o que é? A vida eterna. Elas perdem os céus. Como Paulo diz, olha, os que coisas semelhantes, e a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus o que tais coisas praticam. Paulo vem e diz, olha, as obras da carne são essas, são populares, olhem ao redor que vocês vão encontrar muita gente vivendo assim, fazendo isso, e digo vocês mais uma vez, já disse lá atrás, preveni vocês antes, advirto mais uma vez, quem vive isso não entra no reino de Deus. Por quê? Porque quem vive uma vida dirigida pela carne não tem entrada no céu. Por quê? Porque o céu é para aqueles que vivem uma vida dirigida pelo Espírito Santo. É uma conta bem simples de se fazer, na verdade. As obras da carne são populares. Sendo populares, estão ao meu redor, preciso tomar cuidado, porque estando ao meu redor, posso facilmente me ver praticando, cometendo, ou sim, pelo menos sentindo o desejo de colocar em prática alguma dessas obras.
E elas levam a pessoa a perderem uma herança extremamente importante, que é o céu. Né? O céu que Jesus morreu numa cruz para que nós tivéssemos direito a entrar nele. Fique atento a isso. E para a gente encerrar, quero ler o versículo 25. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. O que Paulo vem e fecha aqui com a gente? É de que se eu vivo no Espírito, que viver no Espírito implica em mudança de comportamento. Não dá para eu dizer que vivo uma vida no Espírito vivendo do mesmo jeito, vivendo de qualquer forma. Não funciona assim, não funciona. A gente tem encontrado aí, nós vimos aí durante o ano de 2020, não apenas durante o ano de 2020, mas também em anos 2019, 2018, não é difícil encontrar isso aí. Pessoas fazendo o que bem entendem, vivendo como bem entendem e se declarando cristãs. Eu sou crente, eu sou crente, eu sou crente, fazendo coisas absurdas, com comportamentos que não são condizentes com o que declaram ser. Então Paulo vem, olha, se você vive no Espírito, andem também no Espírito. Se você vive no Espírito, se comporte como alguém que vive no Espírito. Se você vive no Espírito, haja como alguém que vive no Espírito. Nós estamos finalizando o ano de 2020 com uma notícia muito triste. Ontem, lá na Argentina, foi aprovada a lei que libera o aborto. Lá agora as mulheres são amparadas pela lei a abortarem, a interromperem gestações, matando, tirando a vida de crianças que estão crescendo dentro delas. E é assustador o número de pessoas que se reuniram para festejar isso. E é assustador, e ainda mais assustador, saber que existem pessoas que dizem que são crentes, que apoiam o aborto, declaram de que é um direito da mulher decidir aquilo que cresce dentro dela, enquanto a palavra de Deus condena, é tirar a vida de um ser vivo, é tirar a vida de uma pessoa, é interromper a vida de uma pessoa. Então, e as pessoas, muita gente que se diz cristã, muita gente que se diz temente a Deus, aplaudindo e batendo palma para isso. E muitos torcendo para que isso aconteça aqui também no Brasil. E em 2021 nós vamos ver muita coisa assustadora também. Né? Outras pessoas com outros comportamentos se dizendo cristãs. E o desafio para mim e para você, qual é? Vivermos de acordo com a fé que professamos. Vivermos e andarmos pelo Espírito, no Espírito. Uma vida dirigida pelo Espírito Santo. Muitas vezes o Espírito Santo tenta nos alertar a respeito de alguma coisa. Olha, Israel, isso que você está fazendo, isso que você está prestes a fazer, não condiz com a palavra de Deus, não condiz com a vontade de Deus que você serve, não condiz com a fé que você professa. Pare. E muitas vezes nós não damos ouvido para essa voz que tenta nos alertar, tenta nos dirigir, tenta nos fazer mudar de atitude e comportamento. E nós temos que entender que uma vida vivida pelo Espírito, ela precisa dar ouvido a essa voz, a esse alerta do Espírito Santo quando ele tenta nos fazer, quando ele quer nos fazer. Vive pelo Espírito, ande também pelo Espírito. É fácil? Não é, irmãos, não é. Por quê? Porque a carne ela é tendenciosa, a carne ela é assediada todo o tempo pelo mundo, né? O Satanás está aí, ele conhece, ele sabe daquilo que você gosta e ele vai colocar à sua disposição tudo aquilo que você gosta e que é contra a vontade de Deus, contra a palavra de Deus, para tentar te induzir a pecar contra o Senhor. Mas nós sabemos que é possível dizer não, sabemos que é possível. Como? Alimentando o Espírito. E como eu alimento o Espírito? Estando em comunhão com Deus. Estando em comunhão com a palavra de Deus, estando em comunhão com Deus através da oração, congregando, estando em comunhão com os irmãos da igreja, jejuando, né? Louvando a Deus, ajudando o próximo,
que é um mandamento bíblico, nós não somos salvos pelas obras que praticamos, mas somos salvos para praticarmos as boas obras. E tudo isso alimenta o Espírito do Senhor que habita em mim. Tudo isso me conduz a viver uma vida cheia do Espírito Santo. O ano novo começando, 2021, um ano cheio de desafios, mais um ano onde nós vamos ser, eu acredito, pelo menos acredito que é um ano que nós vamos ser colocados à prova a todo o tempo. O mundo está mudando, algumas coisas estão acontecendo e que não vão mais voltar atrás e nós precisamos, irmãos, nunca houve um tempo como o de agora, onde precisássemos nos fortalecer em Cristo, estarmos de fato alicerçados no Senhor. Os dias são maus, Se apegue a Cristo. Busque viver diariamente uma vida dirigida pelo Espírito Santo. Amém? Queria orar com você, feche os seus olhos. Pai, nos ajude, nos dê força para conseguirmos viver, dia após dia, uma vida dirigida pelo Espírito Santo do Senhor. Andar pelo Espírito, andar no Espírito, dizendo não à vontade da carne e às obras da carne. Esteja comigo, esteja com os irmãos. Peço ao Senhor que coloque a tua boa mão sobre o ano que está começando, nos dê força, nos dê coragem, que os nossos corações possam estar cheios de esperança no Senhor, confiantes de que 2021 será um ano onde continuaremos experimentando a tua boa mão, nos guardando e nos protegendo, um ano onde experimentaremos o sustento do Senhor dia após dia, a ação do Senhor dentro da nossa igreja, e mais, um ano onde possamos nos colocar como pessoas, servos do Senhor, à disposição da tua obra e do teu reino. Esteja com todos nós, ó Pai. Peço ao Senhor que guarde os irmãos, livre os irmãos de todo mal, que possamos dia após dia viver uma vida dependente de Ti. A oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Deus os abençoe. Tenha um bom restante de noite, um bom restante de quinta-feira. Eu desejo a todos um feliz 2021, um ano novo cheio de realizações, de paz, de alegria, um ano de 2021 onde como igreja possamos experimentar algo novo em Deus. Amém? Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.